Mateus capítulo 6, verso 24 diz assim: Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Irmãos, essa passagem é a conclusão da parábola do administrador infiel de Lucas capítulo 16. E ela é muito importante para nós meditarmos um pouquinho mais, ainda que brevemente nessa noite. Veja, irmãos, em nenhum momento das Escrituras você vê o Senhor Jesus se dirigir a algo ou a alguma pessoa como Senhor. Mas realmente, se você colocar a sua atenção nas palavras de Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, você vai ver que o Senhor Jesus, ele chamou as riquezas de Senhor. Veja que interessante. E hoje nós temos esses dois senhores que eles podem estar administrando a nossa vida. A nossa vida pode ser regrada ou administrada pelas riquezas, pelo dinheiro, ou em algumas versões por Mamon, que é o príncipe das riquezas, ou por Deus. E veja que interessante. Se nós prestarmos atenção nas palavras do Senhor, nós vamos ver o quão importante é esse discernimento das nossas vidas. Ninguém pode servir a dois senhores. Sabe por quê, irmãos? Porque humanamente falando, a palavra servir aqui vem de escravo mesmo, aquele que tem o seu dono, o seu senhor. Não é como se eu servisse um irmão na minha casa, não. A ideia aqui é de um escravo servindo ao seu senhor. Então, entenda que eu e você podemos estar sendo escravos de um senhor que não é o nosso Deus. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de amar um e se aborrecer do outro, ou há de se tornar devoto de um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Veja, humanamente falando, um escravo, ele não conseguiria servir a dois senhores. Você nunca viu na história da humanidade uma pessoa sendo escravo e tendo dois senhores. Não conseguimos ter dois senhores, nem humanamente falando, espiritualmente também não. Porque é aquela história que quando o cachorro tem dois donos, ele morre de fome. Você lembra? Porque nós havemos de amar um e se aborrecer do outro. Então veja, irmão, quando nós estamos amando as riquezas, nós estamos nos aborrecendo com as coisas espirituais. Note comigo, é uma palavra muito simples, mas muito importante. Quando as coisas espirituais começam a ser um fardo para nós, é porque nós estamos amando as riquezas e nós estamos nos aborrecendo das coisas de Deus. Veja, quando a reunião se torna um fardo para nós, quando nós estarmos visitando os irmãos se torna um fardo para nós. Como muitas vezes nós somos julgados, vocês falam tanto de comunhão, tanto de estar junto. Quando o estar junto com os irmãos nos incomoda, nós estamos nos aborrecendo das coisas espirituais, porque nós estamos amando as riquezas. Isso é algo que nós precisamos ter em mente, irmãos. Porque realmente, quando nós estamos sendo servos das riquezas, nós estamos nos aborrecendo das coisas espirituais. E veja, o Senhor Jesus continua dizendo: ou se devotará a um e desprezará o outro. Então, muitas vezes nós somos devotos, não do nosso Deus. Nós até falamos, nossa, o Senhor é o Senhor da minha vida, mas somos devotos das riquezas. Nós nos aborrecemos das coisas espirituais e desprezamos as coisas santas. É só você ver, uma reunião como essa de partir do pão, quantos estão desprezando essas reuniões, priorizando coisas seculares?
Porque, irmão Jaime, a nossa vida é uma árvore. E nós não temos como nos enganar. Se o nosso fruto não é bom, a árvore se torna má. Pelo fruto, nós conhecemos aquilo que nós estamos priorizando. Como meu pai falava numa vigília lá em 1994, que tempo é uma questão de preferência. Nós damos preferência para aquilo que nós temos prioridade. Então, quando nós estamos trocando as coisas espirituais por coisas seculares, nós estamos dizendo para o Senhor, nós estamos desprezando o Senhor. E nós estamos sendo devotos para as coisas seculares, para as riquezas. Isso é tão interessante, irmão, porque eu falava para o irmão essa semana lá em casa, a gente falava da situação do país, da situação do Brasil, e eu comentava com o irmão, olha, irmão, desde quando eu caminhava com o Senhor, desde pequenininho com meu pai, eu lembrava que essa doutrina da prosperidade, ela entrou em mais ou menos em 1983 aqui em Joinville, Santa Catarina, que nos alcançou aqui, ou talvez no Brasil. Era algo que veio muito antes, mas no Brasil alcançou mais ou menos por essa data. E agora, os pastores, os ministros, esses tais apóstolos, eles transformam as coisas espirituais para poder estar se enriquecendo das coisas de Deus. Mas não se enriquecendo com a verdadeira riqueza, mas se enriquecendo porque realmente o Deus deles, o Senhor deles, não é o nosso Senhor. O Senhor deles é as riquezas. Isso começou a entrar no nosso meio a partir desse ano. E eu falava para o irmão, nossa, o irmão estava muito preocupado que nós vamos ser perseguidos. Já começou a perseguição na igreja. E nós tínhamos, ele falava para mim, nós tínhamos uma promessa. Você lembra do irmão que falou lá em 1900 que o Brasil ia ter um grande avivamento? E eu falei para o irmão, então, irmão, talvez esse é o avivamento que a igreja está precisando. E eu comentava com o irmão sobre as jornadas do povo de Israel que durou 40 anos, e quando eu fui falar 40 anos, eu me dei por mim que nós estamos em 2023, e que fazia exatamente 40 anos que essa doutrina tinha chegado no Brasil. E talvez hoje nós vamos colher os frutos das nossas escolhas, irmão. E não pense que isso não veio de Deus, não. O Senhor diz assim, fui eu quem fiz isto. Há muito tempo atrás, o Marcelo conhece essa história, alguns irmãos, eu já botei até esse escrito, que foi um escrito achado na Bíblia de John Nelson Darby quando ele morreu. E esse escrito foi achado na Bíblia dele. E eu quero ler na íntegra esse escrito para os irmãos, para que nós possamos entender um pouco daquilo que nós vamos viver daqui para frente e das escolhas que nós precisamos ter, porque talvez chegou um tempo de nós não brincarmos mais com a palavra de Deus, não brincarmos mais de ser crentes. Talvez está chegando um tempo de nós chamar nossa atenção, porque realmente o Senhor tem chamado a atenção da igreja há tanto tempo. E o Senhor, Ele é um Deus que Ele quer nos aproximar dEle. E talvez nós não reconhecemos o seu chamado. E o Senhor faz coisas para estar perto de nós. Eu quero ler na íntegra esse folheto que foi achado na Bíblia de John Nelson Darby. O folheto diz assim: os desapontamentos da vida de John Nelson Darby. 1 Reis, capítulo 12, verso 24. Assim diz o Senhor: não subirás nem pelejarás contra os vossos irmãos, ó filhos de Israel. Volte cada um para sua casa, porque de mim proveio isto. E ouviram a palavra do Senhor e voltaram, cada um segundo o seu mandamento. Continuando, fui eu que fiz isto. 1 Reis, capítulo 12, verso 24. Os desapontamentos da vida são, na realidade, apenas determinações do meu amor. Tenho uma mensagem para ti hoje, meu filho. Vou segrela suavemente ao teu ouvido, a fim de que as nuvens anunciadoras da tempestade
quando apareçam, sejam douradas da glória, e que para os espinhos que porventura cercam teu caminho, sejam afastados de ti. A mensagem é curta, uma simples frase, mas deixa que entre no fundo do teu coração e que seja para ti como almofada, onde possas descansar a tua cabeça fadigada. Fui eu que fiz isto. Você nunca imaginou que tudo que te diz respeito a mim? Porque aquele que toca em vós, toca na menina dos meus olhos. Zacarias capítulo 2, verso 8. Você é precioso para mim, e é por isso que me interesso especialmente no seu crescimento espiritual. Quanto a tentação te assalta e o inimigo vem, como a inundação, quero que você saiba que isto vem de mim. Eu sou o Deus das circunstâncias. Você não foi colocado onde está por acaso, e sim porque este é o lugar que eu escolhi para você. Você não pediu para ser humilhado. Saiba que o lugar onde você está é o único onde poderás aprender bem esta lição, e por intermédio de tudo quanto te rodeia, e até dos que te cercam, e que a minha vontade em você se cumpra. Você tem dificuldades monetárias? Custa-te viver com o que tens? Fui eu que fiz isto. Porque eu possuo todas as coisas, quero que receba tudo, e que dependas inteiramente de mim. As minhas são as riquezas, e são ilimitadas. Filipenses capítulo 4, verso 19. Prova-me para que não se diga a teu respeito, contudo não creu no Senhor, seu Deus? Você está passando pela noite escura da aflição. Fui eu que fiz isto. Deixei-te sem qualquer auxílio humano, para que, ao voltares para mim, encontres consolação eterna. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 16. Você está desiludido com algum amigo, ou em quem você confiou? Fui eu que fiz isto. Permiti esse desapontamento para que você pudesse aprender que eu sou Jesus. Eu sou o teu melhor amigo. Eu te livro de cair, combato as tuas lutas, anseio por ser o seu confidente. Alguém disse essas coisas falsas sobre você? Não fique preocupado. Vem para mais perto de mim, debaixo das minhas asas, longe de qualquer troca de palavras, porque eu farei sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como um meio-dia. Salmos, capítulo 37, verso 6. Onde estão os teus planos? Você se sente esmagado e abatido? Fui eu que fiz isto. Não foi você que fez os seus planos e depois me pediu para abençoá-lo. Eu quero fazer os teus planos. Eu quero assumir a tua responsabilidade, porque ela é pesada demais para você e não poderia realizá-la sozinho. Você já desejou alguma vez fazer qualquer coisa de grande importância no teu trabalho por mim? E em vez disso foi posto à parte, talvez num leito de dor e sofrimento? Fui eu que fiz isto. Não podia prender a tua atenção de outra forma, enquanto estavas tão ativo. Desejo ensinar-te algumas das minhas lições mais profundas. Somente aqueles que aprenderam a esperar pacientemente é que podem me servir. Os meus melhores trabalhadores são às vezes aqueles que estão fora do serviço ativo, pois assim eles podem aprender a manejar melhor a arma que se chama oração. Foste chamados, de repente, a ocupar uma posição difícil, cheia de responsabilidades? Vai, conta comigo. Dou-te esta posição cheia de dificuldades, porque o Senhor teu Deus te abençoará em tudo quanto fizeres. Deuteronômio capítulo 15, verso 18. Ponho hoje nas tuas mãos o vaso de óleo santo. Tira tudo quanto quiseres, meu filho, para que todas as circunstâncias que possam levantar-se
diante dos teus pés cada palavra que te magoe, qualquer coisa que prove a tua paciência, cada manifestação da tua fraqueza, sejam ungidas com o óleo santo. Não esqueça que interrupções são instruções divinas. A dor que você sofre será na medida em que você me enxergar em todas as coisas. Portanto, aplica o teu coração a todas as palavras que hoje testifica entre vós, porque elas são a vida, a nossa vida. Este manuscrito foi achado na Bíblia de John Nelson Darby, depois do seu falecimento. Amém, irmãos? Então você vê que muitas das circunstâncias que nós passamos, que muitas vezes trazemos para nós como coisas muito pesadas, são o Deus das circunstâncias nos trazendo para perto dele. E é tão interessante, porque cada um de nós está realmente colocado e vivendo aquilo que nós precisávamos viver, porque o Senhor reina sobre todas as coisas. Então, muitas vezes, nós estamos preocupados com a situação do nosso país. O que vai ser de nós, irmãos? Irmãos, realmente a igreja vai ter um grande avivamento. Nós vamos começar a aprender a depender uns dos outros. Sabe por quê, irmãos? Porque em 1 Timóteo capítulo 6, Paulo diz: ora, os que querem ficar ricos caem em tentações e ciladas, e em muitas concupiscências insensatas, perniciosas, a quais afogam os homens em ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviam da fé e a si mesmos se atormentam com muitas dores. Então veja, o dinheiro, além de ser um senhor, segundo o próprio Senhor Jesus, você pode amá-lo. E quando você ama os seus bens, as suas riquezas, mais que o Senhor, você se aborrece do Senhor. Por isso, irmãos, nós precisamos pedir para que o Senhor nos limpe os nossos corações. Porque é tão difícil hoje pregar isso, mas essa é a palavra de Deus. Você tem dois senhores hoje. O diabo o Senhor nunca chamou de Senhor, você notou isso? Mas as riquezas o Senhor chamou de Senhor. Você não consegue, na sua humanamente falando, servir a dois senhores. Espiritualmente, menos ainda. Então, quem é o Senhor da sua vida? O Senhor da sua vida é aquele que você tem dedicado todo o seu tempo. Para quem você tem dedicado todo o seu tempo? Para Deus? Veja, irmão, abri um parênteses. Eu não estou dizendo aqui que nós não temos que trabalhar, que nós não temos que produzir, que nós não temos que correr atrás das coisas, mas que essas coisas seculares precisam ser servas nossas, mas não que as riquezas sejam os nossos senhores. Você entende? Porque tem pessoa que vive e trabalha para um dia ficar rico, e quando fica rico, está num leito de morte e vê que perdeu todo o seu tempo e não vai poder levar nada, mas daí é tarde, porque viveu uma vida cansada e sobrecarregada. Veja o que Paulo diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns que caem nessa cobiça, desviando-se das fé, e a si mesmos se atormentam com muitas dores. Ou seja, os que confiam nas instabilidades das riquezas. E nós vivemos em momentos de instabilidades no nosso país. Talvez você que confiava na sua conta bancária, você pode receber um bloco de uma hora para outra. Lá, cadê meu dinheiro? Se foi, irmão. Não estou dizendo que vai acontecer isso, mas é uma probabilidade, porque o mundo jaz o maligno, e o diabo ele é um perito em nos atormentar. Talvez você confiava nas posses. Nossa, hoje até isso está em perigo. Então o Senhor está trazendo essa realidade para as nossas vidas, para que nós possamos entender, irmãos, foi Ele que fez isto. Compreenda,
Certo irmão me perguntava: irmão, se fosse uma eleição justa, eu até acreditaria que foi Deus, mas foi uma coisa roubada. Eu falei: irmão, você acha que todo rei que foi instituído foi um rei justo? Estude a história dos reis e você vai ver que um rei foi pior que o outro. Ele entrava numa cidade e matava mulheres e crianças. Ele pegava as crianças para suas escravas. Veja. E você acha que esse foi um rei justo? Não foi justo, irmão. Mas infelizmente o povo tem o rei que merece. E muitas vezes nós estamos berrando, mas foi Deus que fez isso. E essa palavra é muito pertinente para nós. Nós precisamos descansar no Senhor. Provérbios capítulo 11 diz assim, 11:28, quem confia nas suas riquezas cairá. Jeremias capítulo 17:5, muito, assim diz o Senhor, muito conhecido: maldito o homem que confia no homem, que faz do seu braço, maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço forte. Veja, irmão, você confia em você confia nas suas riquezas, confia no seu trabalho. Deixe disso, irmão. Confie explicitamente no Senhor, porque é o Senhor que cuida de nós. No Salmo 121 diz assim: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Eis a pergunta. De onde, irmão? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, nem dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormitará, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guardará. O Senhor é a tua sombra, é a tua direita. De dia não molestará o sol, nem à noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Precisamos confiar unicamente no Senhor. Por isso nós precisamos entender, irmãos, que hoje nós temos esses dois senhores, e nós somos os nossos juízes. Quem é o Senhor da sua vida? Talvez não seja por isso que Jesus falou assim: por que me chamam Senhor, Senhor, e não fazes o que eu mando? Talvez nós estamos encontrados aqui. Estamos diariamente: Senhor Jesus. Mas o Senhor é Senhor da sua vida? Você está se submetendo à vontade de Deus? Você tem submetido aquilo que você tem à palavra de Deus? Porque, irmão, o Senhor pega aquilo que nós idolatramos, e com aquilo que nós idolatramos, Ele bate no nosso rosto. Você sabia disso? Então, por causa dessa distorção do Evangelho, que aqui para nós chegou em 1983, talvez o Senhor pegue essa distorção do Evangelho agora e bata no rosto da igreja, para que realmente aqueles que são chamados por Deus possam acordar desse sono, desses tormentos espirituais. Porque o tormento começou já há algum tempo, mas agora parece que nos últimos 10 dias é só notícia ruim, é só coisa estranha. Parece que as coisas estão apertando para nós, e nós precisamos nos apegar ao nosso verdadeiro Senhor, porque às vezes, quase sempre, Ele faz isso para que nós possamos nos aproximar dEle. E, irmãos, a palavra que eu tenho para dizer para os irmãos hoje é essa palavra que estava encontrada na Bíblia de John Nelson Darby. Fui eu é que fiz isto. Então vamos orar, vamos nos apegar e vamos lembrar que a igreja é um lugar de refúgio e uma fortaleza. Talvez chegará um dia que nós não vamos ter mais nada, a não ser aquilo que interessa, que são os nossos irmãos. E que o Senhor nos guarde, para que nós possamos ter os olhos abertos, para poder compreender que a igreja não será vencida pelos Hades. Eu edificarei
a minha igreja, e as portas do Hades ou do inferno não prevalecerão contra ela. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé. Pai, nós queremos te colocar, Senhor, as nossas vidas nas tuas mãos. Sabemos que passamos por momentos difíceis, Senhor. Mas nós reconhecemos, como diz lá em Daniel capítulo 2, que o Senhor é que institui reis, dá sabedoria aos sábios e dá entendimento aos entendidos. O Senhor conhece o profundo e escondido do nosso coração, Senhor. E os nossos pecados estão latentes aos teus olhos. Queremos te pedir, Senhor, perdão verdadeiramente se temos sido escravos do nosso dinheiro, das nossas riquezas, Senhor. Se realmente nós estamos colocando em primeiro lugar as riquezas, as coisas que não vêm de Ti. Mas nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa nos livrar desse laço do inimigo, Senhor. Porque queremos, Senhor, que aquilo que temos seja nosso servo, Senhor, não o nosso Senhor. E que realmente nós tenhamos somente um Senhor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Por isso, nos ajuda, Senhor, nessa caminhada, Senhor. Nos ajuda, Senhor, em tudo que vamos fazer. Se porventura vamos passar por alguma privação, angústia, perseguição durante todo esse ano, que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a aprendermos cada dia mais, a aprender com as adversidades, com as tribulações que produzem em nós eterno peso de glória, Senhor. Nos ajuda a caminhar com os irmãos, nos ajuda a nos submetermos uns aos outros, nos ajuda a termos realidade de vida, nos ajuda, Senhor, a sermos realmente devotados a Ti, Senhor, e desprezar, Senhor, aquilo que vem em segundo plano, Senhor. Assim como Paulo disse, considerei tudo como esterco para ganhar a sublimidade de Cristo. Nos ajuda, Senhor, a levantar os nossos olhos e olhar para Cristo, Senhor. E não desprezar a Tua palavra, não desprezar os momentos que temos juntos, não te desprezar, Senhor, porque realmente muitas vezes nós temos te desprezado. Nos ajuda a Te honrar da maneira que Te é devida, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos capacita, porque nós entendemos que sem Ti nada nós podemos fazer, Senhor. Ajuda a Tua igreja, ajuda os irmãos, nos ajuda a andar em unidade, nos ajuda a nos cobrir de oração, nos ajuda a suportar-nos uns aos outros, Senhor. Nos ajuda a nos submeter, Senhor, porque nós sabemos que é na igreja que a multiforme sabedoria de Deus será revelada, Senhor, em todo o tempo. Te agradecemos e te louvamos em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém.